Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos no 6º dia, que maravilha. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Nosso Deus Todo-Poderoso tem nos sustentado nesses 7 dias de jejum, porque amanhã é o último dia do nosso propósito, a bênção em minha casa. E de fato tem sido extraordinário, tem sido fortalecedor para nossas vidas. E eu quero saber de você, como você está? Espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Gilcimar Lopes e nesse momento eu tenho mais uma palavra de Deus para o seu coração, para te sustentar. Falta apenas um dia e a bênção de Deus se estabelecerá na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E a palavra de hoje eu quero ministrar dentro do tema 4 atitudes para estabelecer a bênção em minha casa. A palavra está escrita no 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus, que palavra maravilhosa! Hoje vamos explorar esse texto bíblico que nos fala sobre as atitudes necessárias para estabelecer a bênção em nossa casa. Atitudes que devemos tomar, que certamente Deus nos abençoará. Em 2 Crônicas 7,14, nós lemos sobre a promessa de Deus de abençoar o seu povo, se eles se arrependerem e buscarem a sua face. Então vamos observar 4 atitudes, dentre muitas, é claro, que lhe ajudará a estabelecer a bênção de Deus em sua casa e beneficiando toda a sua família. Primeira atitude, humildade. O texto ele começa dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A humildade, querido, é a nossa primeira atitude. É a atitude necessária para estabelecer a bênção em nossa casa. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Humilhar diante de Deus é reconhecer a nossa dependência dEle, reconhecer a nossa necessidade da sua graça, reconhecer que totalmente somos dependentes dEle. Nesse texto especificamente, a humilhação ela está ligada ao jejum, ou seja, a capacidade de mostrar dependência total de Deus. Salmo de número 35, no verso 13, está escrito: mas quanto a mim, quando estavam enfermos as minhas vestes, era um saco, e eu humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Então, se humilhe, mostrando a sua total dependência de Deus. Primeira atitude é humilhação. Segunda atitude para estabelecer a bênção em sua casa e assim também para toda a sua família é a oração. Olha o que o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. É interessante que essas 2 atitudes elas estão ligadas quando nós falamos de jejum e oração. Logo, essa atitude de orar ela é necessária para estabelecer a bênção em nossa casa e a nossa família. Então nós devemos orar regularmente, buscando a orientação e a proteção de Deus para a nossa família, para a nossa casa e para todos que estiverem ao nosso redor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 17, ele disse: orai sem cessar. Tiago também fala sobre oração, no capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode em muitos seus efeitos. Aleluia! Creia que a oração vai estabelecer a bênção na sua casa. Terceira atitude necessária para estabelecer a bênção em sua casa é buscar a face de Deus. Observe o texto: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face.
Então, a terceira atitude, falando de buscar a face de Deus, vai nos alertar que nós devemos regularmente buscar a presença e a orientação dele, buscando entender qual é o seu querer, a sua vontade e o seu propósito para a nossa vida. Salmos de número 105, no verso 4 diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Isaías também vai nos alertar no capítulo 55, no versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias também, no capítulo 29, no versículo 13, ele diz: e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então essa é a atitude, buscar a face de Deus. Porque buscar a face de Deus também está ligado a buscar o conhecimento dele, buscar saber quem Deus é, quais são os seus atributos, para que assim nós sejamos abençoados. Quarta atitude necessária para estabelecer a bênção em nossa casa e a nossa família é a conversão. Declare o texto agora dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Sim, a quarta atitude é a conversão, se converter dos maus caminhos. Significa que devemos nos arrepender de todos os nossos pecados e assim nos convertermos. Buscar viver uma vida que agrade a Deus. E vale destacar que isso requer um posicionamento, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 16, versículo de número 24, quando ele diz aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19, fala especificamente sobre isso, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse tempo de refrigério simboliza a bênção para a nossa casa. Então não se esqueça, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, disse Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. São essas as 4 atitudes que lhe ajudarão a estabelecer a bênção de Deus em sua casa e em sua família. Humildade, oração, buscar a face de Deus, buscar o conhecimento dele e a conversão. Que todas essas atitudes venham fazer parte da sua vida e que o Espírito de Deus lhe ajude, lhe fortaleça a desenvolver essas atitudes em sua vida, para que você possa estabelecer a bênção dele em sua casa e em toda a sua família. Espero ter edificado a sua vida com essa palavra. Estamos no 6º dia de jejum. Falta apenas um. Que você seja um guerreiro de Deus. Eu digo para você, não faça do jejum somente um sacrifício, mas sim também um deleite, buscando a face dele, orando, se humilhando, se convertendo dos seus maus caminhos. E que Deus te abençoe muitíssimo.